Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Nesta primeira parte teremos o Dr. Frangules, que vai fazer análise de alguns temas. Boa noite, Dr. Frangules. Começamos então pela questão prévia, que está relacionada a esta detenção do Rufino Licuco, que há 5 meses foi condenado a 3 anos e tem que pagar uma multa de quase 200 milhões de meticais por violência doméstica contra a Josina Machel, que é a filha da Graça Machel. Como é que analisa esta detenção de Rufino Licuco? Boa noite, Ana Maria, e boa noite os telespectadores, mais uma vez. As minhas imensas desculpas, marquei falta a última sexta-feira, razões mesmo de força maior e justificadas antecipadamente. E, bom, dizer que foi dramática a forma, independentemente das razões, né? E eu penso que aquele espetáculo, mais uma vez, porque nós estamos habituados a espetáculos, foi um espetáculo desmerecedor, gratuito, e eu penso que até pela qualidade das pessoas ofendidas, não é? As próprias pessoas ofendidas não devem ter se sentido dignificadas com aquela forma de tratamento, aquela forma cruel, como se estivesse a tratar de um bandido de lanterna vermelha, como dizia-se no meu tempo, o Carl Chessman, que era o bandido dos bandidos na altura. E eu penso que não foi, digamos, digno. Rufino Licuco é preso em pleno tribunal, onde aparentemente ia responder, e eu até fiquei confuso, porque não me interessei muito, mas quis-me parecer que ia responder a um inquérito do Conselho Superior da Magistratura porque a defesa e Judicial. Exato. Não, mas a questão do Conselho Superior trata de questões de disciplina dentro do Judicial. Eu creio que tem a ver com aquela questão das 2 sentenças, uma delas retida, não devia ser mostrada, e que a defesa teria participado, feito uma queixa, portanto, ao Conselho Superior, perante aquela postura da juíza. E, bom, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, penso que tem uma sala de audiências, e quis-me parecer que ele foi notificado para o Tribunal Judicial do Distrito Campo Fumo, que é o distrito... declarações. Mas, quer dizer, aqui está o primeiro problema. Eu digo que ainda vai correr tinta, ainda vamos ter que abordar depois destas situações esclarecidas. Porque se é Conselho Superior, não é, da Magistratura Judicial, tem espaço já há muito tempo onde pode ouvir uma pessoa, não é? E não se trata de um tribunal, inclusivamente, em que tem que estar toda a gente. Mas ali vi pessoas que até vinham a assistir àquela diligência, digamos assim. Portanto, penso que não devia ter a ver mesmo com o Conselho Superior da Magistratura. Daí que eu ponho aqui uma dúvida. Mas as imagens que foram postas aqui a ver, e aquelas que estão já a circular nas redes sociais, onde mostram, portanto, agentes da PIC e agentes fardados da PRM, são chocantes, não é? E eu acho que uma prisão não deve ser assim tão violenta, não se justifica. Pela qualidade do crime em si, não se justifica. E são ultrajantes e comprometedoras, como eu dizia, e sobretudo a avaliar, não é? Olha, estão aí, pela qualidade dos ofendidos. Mas será que o Rufino Licuco representava então uma ameaça para... Para quê? Para aquela situação? Eu não creio, não acredito, não. Eu penso que isto é qualquer coisa que ainda vamos ter que fazer um liame, uma ligação, quando analisarmos aquela questão, digamos, do modo geral, da polícia.
né? Nós estamos a ver aqui qualquer coisa que não está a andar muito bem, não é? Com as nossas polícias, digamos, em primeiro lugar, não é? Mas de um modo geral, com as nossas instituições, digamos, da justiça, as instituições judiciárias, parece que andam num frenesim, não é? Andam irritadas com qualquer coisa, não é? E quando é assim, há vítimas, não é? Nós chamamos vítimas quando são pessoas que aparentemente não têm razão de serem tratadas daquela maneira. Nós podemos pôr de lado aqui o crime de que Licurgo foi acusado, até julgado e condenado, mas para depois ver a perigosidade dele, para ser tratado daquela maneira. Então, tinha que representar um perigo. Eu conheço o Rufino Licurgo, né? Não me parece, quer dizer, podemos pôr a questão do processo, que é uma questão passional lá. Ele como ele, não representa nenhum perigo, não acredito. Então houve um excesso na atuação da polícia. Mas também esse excesso de atuação, esse excesso de uso da força, eu gostaria de saber se de facto foi uma empresa própria daqueles agentes ou então trata-se de uma instrução. Tanto é que andam já nos WhatsApps que eles gritavam de que tinham ordens superiores. Olha, até violentaram as pessoas que acompanhavam o Rufino Licurgo. E eu, pelo menos, ali pude identificar a advogada, portanto, digamos, da parte portanto, do Licurgo, a advogada de defesa. Foi empurrada e, eventualmente, se calhar familiares que estavam ali perto, quer dizer, pronto, foi um espetáculo, uma combinação operativa estilo Hollywood, que tinha tudo de ruim a mistura. Eu penso que não saímos a ganhar, né? A justiça não saiu moralizada, não saiu nem sequer fortificada. Agora, a mim, há umas perguntas que me ficam, portanto, no ar. Quem é o mentor deste triste e vergonhoso espetáculo? A moda antiga, digamos, prender a sexta-feira para sair na segunda-feira. A PIC já teve esta maneira de atuar. Quer dizer, no mínimo tu ias ficar sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, como se dizia na altura, se tivesses costas quentes, mas no mínimo terias ficado sexta, sábado e domingo. Porque este espetáculo, nós estamos a ver, foi a sexta-feira. Coincidência ou não, mas quem é o mentor disto? Agora, será o tribunal? Qual dos tribunais? O Conselho Superior de Magistratura não é tribunal. E se é tribunal, não é? Tem que exibir o mandado de captura, não é? E exibe-o ao seu advogado, a ele, só se ele fizer força no sentido de não se deixar levar, não se deixar prender. É a PGR, não é? Não estou a ver se o processo já está no Tribunal Superior de Recursos e a queixa do Licurgo está no Conselho Superior da Magistratura. Não vejo como é que o Ministério Público pode aparecer outra vez, se o processo não baixou para o Tribunal, né? Né? Até agora o processo não me parece ter saído do Tribunal ADQM, portanto, o Tribunal Recorrido, né? Ou para quem se recorda, digamos melhor. Então, e de quem é aqui a ordem, né, para a prisão do Licurgo? E se essa ordem foi escrita e foi exibida? E essa ordem está ou não fundamentada? Nós temos direito à informação, né? As imagens foram públicas, o próprio processo é público, né? A sentença é pública, todos nós estamos no domínio dela. Ora, dá-se este espetáculo, estamos
tanto necessitado de informação. Precisamos de uma informação. E a última questão com relação a esta questão prévia, acha então que esta detenção de Licuco é ilegal? Ou foi ilegal? Ou excessiva, digamos assim? No mínimo, ela é excessiva. E eu não posso, digamos, avaliar se ela é ilegal ou não, porque não conheço a base, porque pode ser irregular. Ilegal, legal, mas irregular. Eu explico melhor. Imaginemos que existe uma ordem de uma autoridade apropriada, neste caso seria uma autoridade judicial, de um tribunal, de um juiz. E a ordem escrita pode até ter dado lugar a um mandado de captura. E, no entanto, as autoridades que foram materializar esta ordem não levavam consigo, não é, um mandado de captura. Então, esta detenção é legal porque existe uma ordem. Se é uma ordem judicial, logicamente, eu quero acreditar que tem fundamentação e tudo, mas irregular porque quem vai, portanto, materializar não cumpre com o que vem no processo penal. Tem de exibir mandado de captura, inclusivamente tem de se assinar, o capturado fica com uma cópia, e neste caso, digamos, corrente estava com seu advogado, ficaria, portanto, a cópia com seu advogado, não é? Não tendo acontecido desta forma, significa que, no mínimo, é indiscutível que a prisão foi irregular. Para além de irregular, houve um uso excessivo da força, não é? Da força policial. Não se justifica, a menos que a própria força prove, não é? Na sua ata por trás, mas a ata tinha que fazer por trás do mandato, não tem, terá que fazer uma informação e a tentar provar que ele resistiu, porque o uso da força usa-se quando a pessoa que recebe a ordem, digamos, de detenção resiste. Não sei, porque as imagens mostram já a ser empurrado, a ser arrastado das escadas abaixo, se não caiu de focinho contra os degraus, foi com muita sorte, mas aquilo foi violento para a esposa, para os filhos, para os familiares. Eu penso que as autoridades judiciárias têm que começar a pensar nisto, porque nós, quando prendemos alguém, não pensamos que somos os senhores, os reis de tudo e mais alguma coisa. Não podemos pensar que as pessoas não têm direitos. Nós temos que prender um ser humano, tem direitos como ser humano, é uma pessoa humana. Verdadeiro, neste caso, onde é que está o problema? Eu não sei. É por isso que eu estou a dizer que isto é que ainda tem que vir a ribalta, tem que vir para esclarecer. Nós vamos esperar. Normalmente, quando a coisa nos convém, a gente faz comunicados, mas quando não nos convém, não fazemos comunicados, né? Vamos ouvir pelos jornais e tudo, mais alguma coisa. As pessoas estão todas curiosas, mas, quer dizer, aquilo, afinal, o que é que terá acontecido? Está todo mundo, toda a gente a interrogar-se o que é que terá acontecido. E nós também estamos aqui à espera de informações. E eu quero mais uma vez lembrar que nesta história de comunicados, né, nós aí há tempos tivemos um comunicado, 25 de abril, eu lembro, que era dia lá do golpe de Estado, tivemos um comunicado da PGR, né, que tanto quebrava, digamos que a liberdade condicional do Nini Satar e associava com um arguido na altura, não é? Pronunciado até, acusado e pronunciado, o Ali Coutinho. No entanto, o Ali Coutinho teria recorrido ao Tribunal também Superior de Recursos.
e por um acórdão, creio eu, que número 2017, 2017, né? O Ali Coutinho, né? Que até porque infelizmente apareceu assassinado, convenhamos, morto é a favor, assassinado nas matas de Moamba, não é? E dias depois deste evento, este Ali Coutinho, que estava até associado nos crimes de raptos com o Nini Santar, veio ilibado. Portanto, o acórdão é peremptório em dizer que a pronúncia é nula e de nenhum efeito. E essa pronúncia tinha sido feita copy e passe à acusação. Ora, o que é que acontece aqui? É muito grave. Eu falo isto porque eu relacionei aquelas imagens com a mulher, os filhos, a família, os amigos e tudo mais. Acontece que este Ali Coutinho, que as autoridades forenses reconheceram o cadáver, né? E, no entanto, a polícia, mais a Procuradoria-Geral, que tinha feito o comunicado em 25 de abril, não aparece a pronunciar-se sobre esta pessoa. E não só, mantém nas esquadras e nos postos fronteiriços fotografias e a ordem de captura de alguém que já morreu. Ana Maria, desculpe, nós somos um país de Estado de Direito, há normas, né? Há um código, neste caso há código processual, código penal, ao morrer a pessoa, há a extinção da, portanto, relação criminal, pela morte do indivíduo. Se eu sou procurado, não é? Ou eu estou preso, mas se eu moro na cadeia, a minha pena extinguiu, a minha relação... Então, isto tem a ver com os familiares, quer dizer, eu passo de um posto para o fronteiriço, sou familiar ou de uma esquadra, e eu ainda vejo a fotografia do meu ente, que já morreu, é procurado para ser preso, mas quando já morreu, quer dizer, há uma sentença, inclusivamente, que o iliba até do crime de que era acusado. Quer dizer, isto aqui é muito grave, não é um bocado, é muito grave. A nossa, digamos, o nosso sistema judiciário, todo ele, até na parte terminal, que termina com o judicial, tem de sentar e começar a ver estas coisas que são muito graves para a sociedade moçambicana. Obrigada, Dr. Frangules. Vamos então passar para um outro tema. Certamente que nos próximos dias teremos mais informações com relação a esta prisão do Rufino Likuku, que há 5 meses foi condenado a pagar 200 milhões de meticais. A filha, portanto, a Cristina Machel, a filha da Graça Machel. Vamos então para um outro tema. Desta feita vamos falar dos pronunciamentos do Presidente da República, que na abertura de sessão do Comitê Central disse que convidou, no entanto, a Igreja a fazer parte da solução, portanto, dos problemas que o país enfrenta. E lembro-me então que há algum tempo atrás, não muito, o Presidente da República disse que não se deveria misturar política com religião, isto quando a própria Igreja Católica emitiu um comunicado a dizer que não se deveria imputar responsabilidade aos moçambicanos de pagar a dívida pública da Ematum, MAM e Proídicos. Como é que analisa estes pronunciamentos do Presidente da República? Eu penso que o Presidente da República deve andar um bocado, se não muito, né, distraído. Porque entra em contradição consigo próprio. Número 1, o homem é um animal político, diz Aristóteles, né? O homem é um ser com capacidade de viver em sociedade. Ora, a Igreja é uma instituição social, tá bem? A Igreja e eu disse aqui no programa passado, que lá vão 2 semanas, que a Igreja é a Igreja dos homens, feita pelos homens para os homens. O tal Deus de que todas as igrejas falam, não interessa o nome que dão, Alá aqui, não sei quantos ali, o tal Deus
é Deus dos homens vivos, que entretanto traz uma mensagem de esperança para além vida, mas é a igreja dos homens vivos, não é a igreja dos mortos. O tal Deus que depois diz é igual a amor, né? A palavra amor, eu dizia aqui que o A desta aglutinação A mais mora era exatamente a negação da morte, que é mora. E a negação da morte é a vida, é Deus da vida. Ora, é assim que nós encontramos em todos os tempos a igreja não distanciada dos problemas, digamos, das sociedades, de maneira positiva ou negativa, mas não é uma instituição, né, não social. E a outra contradição em que o presidente entra, diz que a igreja não se pode confundir com o político. Mas nós encontramos o Ministério da Justiça, não é? E dos assuntos religiosos, constitucionais e religiosos. Ora, o Ministério da Justiça o que é? Não é um órgão político? Não está dentro do governo, que é um órgão político? As suas funções não estão dentro de um programa político que tem até inclusivamente na base do próprio partido que sustenta esse governo. Mas nós, se recuarmos um pouco, né? Um pouco, porque não pode ser muito, um pouco, nós vamos encontrar a igreja até, não é, nas conversações e nas grandes ações para trazer a paz daquela primeira guerra dos 16 anos, entre nós, guerra dos 16 anos. Esteve ou não esteve envolvida a igreja? Ora, aqui o grande problema é que quando a igreja não concorda com determinadas coisas, aí a gente diz, não, a igreja não pode se confundir com a política. E eu penso que alguém deve ter chamado a atenção. É por isso que ele vem agora com um discurso, não é, suavizador. A igreja tem que ser parte da solução. Dizer tem que ser parte da solução está a dizer que não tem que ser obstrução. Está a dizer a mesma coisa. Está a dizer que a igreja tem que fazer amém aquilo que o governo faz, em vez de ser ele. E eu pergunto, quando é da campanha, o que é que os políticos e os governantes, os políticos por excelência deste país, vão fazer nas igrejas? Nós vemos os políticos nas campanhas, na igreja católica, vemos nas mesquitas, com cofiões e jubocos, até a baterem com a cabeça lá nas alcatifas, até sair aquele calo que chamam sualo, pelo menos em Nampula. Então, como é que você vai justificar que a igreja, não é, tem que estar à distância? Então, em algum momento tem que estar à distância, mas quando convém, tem que ir ter com ela. Quer dizer, aqui é uma contradição atrás da contradição. Pronto. E eu penso que o presidente tem de se retratar da melhor maneira, ou então tem de se escusar de fazer pronunciamentos que não lhe engrandecem. Vamos então passar para uma outra questão. O presidente da Frelimo, neste caso no encerramento da sessão do Comitê Central, deixou ficar também algumas considerações com relação as dívidas ocultas, se é que se pode dizer assim. Portanto, o presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, diz que o governo vai colaborar com a justiça, mas não vai usurpar, portanto, as competências do poder judiciário com relação às dívidas ocultas. Como é que analisa esta questão? Bom, para mim o discurso está vazio. O discurso está vazio e só vem reforçar a ideia de que isto não é mais do que tentativa de ganhar tempo, né? Porque não há nenhum interesse em que os autores dessas dívidas inconstitucionais, ilegais, ilícitas e dívidas criminosas sejam levados à barra do tribunal. Porque nós já sabíamos, já imaginávamos, mas com muito mais certezas do que dúvidas, que
sempre haveria dificultações para poder investigar estas dívidas escondidas, que agora são ocultas, não é? Porque de escondidas foram descobertas, então estavam ocultadas e escondidas. Mas, entretanto, nós, porque sabemos quanto é que a casa gasta, não é? Nós tínhamos, os analistas, os tais apóstolos da desgraça, que ele agora também já enveredou pelo caminho do outro, não é? E eu lembro que na abertura, uma das vítimas do seu discurso foram os críticos. Deixemos os críticos, não é? Quer que toda a gente faça amém, 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 aquilo que... Não, já saímos do tempo do discurso único, do partido único, temos direito a ideias contrárias. E mesmo naquele tempo, com SINASP, com tudo, havia os que eram presos porque pensavam de outra maneira. No tempo da PIDE, havia os que eram presos, até morriam nas marmoras, porque pensavam de outra maneira. E ele tem que deixar de se dedicar aos críticos, quando muito até pode aproveitar da crítica desses críticos, e se não vale nada que despreze, deixe os críticos e faça o seu TPC. A verdade é uma. Nós vimos o relatório da Kroll, que o relatório da Kroll foi sabotado. A auditoria foi sabotada. E não há quem tenha dúvidas. E por isso mesmo que há levantamentos. As pessoas vão ganhando consciência todos os dias. E eu tenho vindo aqui a dizer, eu não quero ser acusado nenhum dia em ser autor de sublevações. Mas o governo, de um tempo para cá, tem feito tudo para que este povo ganhe consciência e se levante. E nós estamos a ver um pouco por todo lado. E o presidente Filipe Nyusi, o presidente do partido Frelimo, diz que é tempo de deixar os órgãos da justiça trabalhar. O povo não pode fiscalizar a sua soberania. O povo só serve para legitimar o governo. O povo só serve para votar, mais nada. Então, quando vê que as coisas correm mal, tem que ficar à espera das eleições apenas. Não podem falar. Então, a liberdade de expressão não é um direito constitucional. Não, eu penso que está errado. E ele está contra o seu próprio discurso de 15 de novembro de 2015. Ele disse que era a favor da transparência, da liberdade de expressão, da verdadeira democracia. Agora está a entrar em contradição consigo próprio. Portanto, ele não pode, o que está a dizer, pura e simplesmente quer dizer que vai continuar a encobertar estas dívidas. E eu começo a acreditar que, de facto, ele está metido. Mas também... E eu tinha dúvidas no princípio. Agora começo a acreditar que ele, de facto, está metido no tempo em que ele era ministro da Defesa. Mas também, Dr. Frangules, o presidente do partido Frelimo diz que, portanto, o governo vai trabalhar, vai elaborar um plano para tornar esta dívida pública sustentável. Já viu o que disse? Já viu o que disse? Entrou em contradição. Esta dívida está mais do que dita, que ela é inconstitucional, é ilegal, é criminosa, e diz vai tornar ela sustentável de que maneira? Vão tirar dos seus bolsos? De que maneira? De uma maneira voluntária? De uma maneira particular? Não. Tem que ser através das instituições judiciais, né, que tem que fazer essa reposição. E não só isso. Nós vimos o Lino de Almeida, né, foi condenado por 2.500.000, se não me engano, 1.700.000 meticais. E nós temos 2 bilhões,2, não é? E que as pessoas estão aí, nesta altura, a beber o seu uísque no sofá, ao sabor do ar-condicionado. E nós estamos a dizer que vamos criar condições para que esta dívida seja sustentável, né? Quer dizer, eu não estou a perceber nada do que está a acontecer. E acredita então que, portanto, foi divulgado uma parte do relatório da Kroll. Acredita, Dr. Frangules, que esta versão completa do relatório será publicada antes mesmo do Congresso? Será que a PGR vai... Antes do Congresso eu não sei, mas a verdade é uma. Se de facto o povo fizeram o forcing, vão chegar a uma altura que vão ver que já é insustentável, não é, o encobertamento.
E vamos à outra questão, esta tem a ver com o ministro portanto, Aldemiro Baloi, que diz que por Moçambique cometer o erro pela primeira vez, nesta questão das dívidas ocultas, está a ser penalizado, que não deveria ser assim. Portanto, que o FMI e a comunidade internacional deveria considerar por Moçambique estar a cometer o erro pela primeira vez. Como é que olha para esta situação? Acha então que o ministro Baloi dos Negócios Estrangeiros da Cooperação quis dizer que, por exemplo, que quem comete o erro pela primeira vez não deve ser punido, ou que o FMI tinha que, portanto, passar por cima das regras que regem aquele órgão para ajudar, digamos assim, Moçambique a continuar a ajudar o país? Olha, o FMI já disse por variadíssimas vezes quais as condições que Moçambique deverá preencher para poder merecer de novo a confiança. Agora, é um grito, digamos assim, mas não é por ser criminoso primário, não é? Ou habitual, ou por tendência, que você vai dizer que não, eu não merecia ser penalizado agora. Depende até do próprio crime. Por quê? Porque o ser criminoso primário, habitual, por tendência, são apenas circunstâncias. E essas circunstâncias podem ser atenuantes, agravantes, não são dirimentes. Não dirime. As circunstâncias dirimentes são aquelas que justificam o facto. Nós, se formos mesmo para o Código Penal, nós vamos encontrar, creio eu, nos artigos 43, né, tenho aqui, não se importa disparar-me só um bocadinho na carroça. Ok? Temos as circunstâncias atenuantes, não é? Temos as circunstâncias agravantes, as dirimentes são a falta de imputabilidade, Moçambique é imputável, a justificação do facto e a exclusão da culpa. Portanto, as pessoas que foram cometer as dívidas não eram nenhum imputáveis, levavam, por conseguinte, uma legitimação, portanto, do próprio Estado moçambicano, não é? E nós encontramos o estado de necessidade, a legítima defesa, o conflito diverge por aí fora para a justificação do facto e exclusão da culpa. Portanto, nós não podemos confundir o facto de eu cometi o erro pela primeira vez, não posso apanhar por tabela, porque isso é apenas uma circunstância. Se estou a cometer o erro pela primeira vez, também depende do tamanho. Se é um erro de pequeno tamanho, né? Pode entrar, sim senhora, e mesmo que não seja de pequeno tamanho, só o facto de ser pela primeira vez é atenuante para atenuar o quê? A pena. Então não vai dizer que não, eu não devo ser penalizado, devo receber uma pena menor. E o FMI, ao dizer que se fizeres isto, aquilo e aquilo outro, podes voltar a merecer a confiança e nós vamos injetar de novo, não é? Isso já significa que estão a atenuar a sua pena, porque podiam até pura e simplesmente banir-te. E neste caso concreto, o Japão, não é? Andou pela bitola do próprio FMI, não é? E eu acredito que o Japão não anulou os contratos, que até foram feitos, os acordos, fizeram há pouco tempo. Não anulou, simplesmente disse que eu vou fazer aqui uma paragem. Não, mas se fizer isto, porque estão em sintonia. O Japão está no FMI, até a China está. Portanto, se fizeres isto e aquilo outro, has de voltar a entrar outra vez. Portanto, tem que fazer por merecer essa confiança. E nós sabemos que estamos mal em termos de confiança e credibilidade. Nós estamos mal. Os únicos que não podem dizer isso, e eu entendo porquê, são os membros do governo, o próprio governo não pode dizer isso. Mas, de facto e de jure, nós estamos mal na questão da credibilidade e confiança. De uma forma geral, o que é que deixa ficar com relação aos temas que nós abordamos aqui, com relação a esta prisão do Licuco, dos pronunciamentos do Presidente da República e também esta nossa última análise? Bom, estamos mal. Estamos mal, até há uma que ficou de fora, não sei se é tempo que se foi embora, a questão dos polícias. Estamos mal.
Exatamente, esta questão de polícia, o tempo já não já se foi, permite, mas nós estamos mal, que os problemas vão um atrás dos outros. Havemos de abordar no outro tempo, não há, as questões outras nem apodrecem, mas a verdade é que nós estamos mal. Cada dia que passa, há dias até que aparecemos ali muito bem na fotografia, mas de repente estamos mal em todas as latitudes, em toda a linha, como se costuma dizer, nós estamos mal. Os pronunciamentos, eu não sei, quer dizer, eu por vezes, eu até um dia vou deixar de ser comentador. Por quê? Porque numa situação em que os governantes, cada vez que vão ao microfone, saem-se mal, epá, nós parecemos que só somos criticistas, mas eles têm que ter uma postura. É o caso da polícia. A polícia, cada vez que aparece para dormir, só uma questãozinha de levantamento de bazareiros no mercado, está a atirar com bala de fogo. Não pode. Tem, desde o Xamboco, tem, pelo menos eu sei que uma parte do dinheiro que é direcionado ao Ministério do Interior comprou os tanques lá com jatos de água, gás lacrimogêneo, até que se chegue a bala, né, de fogo. Quer dizer, tem muitos meios por onde passar. E não só. Aqui a questão principal é a responsabilização de cima para baixo. Não se pode estar a pensar em responsabilizar só aquele indivíduo que atirou e matou. Tem que se responsabilizar. Ele pertence a que pelotão, que companhia, quem é o comando. E que instruções é que eles recebem. Portanto, fala neste caso da atuação da polícia. Sim. Porque nós temos uma tendência, quando aí um polícia que atirou e matou, nós olhamos só para aquela polícia que atirou e matou, mas aquele polícia pertence a uma unidade, e essa unidade tem chefe. E quando eles saíram dali para irem para o sítio do tumulto, que instruções é que receberam? E não só, mesmo em dias que não há tumultos, que tipo de trabalho se faz com as forças? No meu tempo, até se ensinava como é que se anda na rua quando estiver a fazer a patrulha na rua. Como é que se interpela o cidadão, o que é que se faz antes de lhe pedir a sua carta, os seus documentos, etc, etc. Mas hoje nós não vemos isso na rua. O que é que está a acontecer? O que acontece nos comandos, que são quartéis, não é? Não de permanência, né? Mas quartéis por onde se parte para se poder ir ao terreno, não é? Estar à rua, aos becos, etc, etc. E que instruções é que eles recebem? E daí é que nós encontramos esses comportamentos e nos perguntamos todos. E parece que a solução, né, para nós mais rápida, é simplesmente responsabilizarmos a base. Não. Tem que se responsabilizar o topo. Cada unidade tem o seu topo. E esse topo tem o seu topo. E assim sucessivamente. Portanto, no dia que começar-se a responsabilizar a partir do... Nós se formos a ver, não é só nos filmes, eu já visitei inclusivamente as polícias nos Estados Unidos, sobretudo a polícia de Chicago, mas se nós formos a ver nos filmes, tanto dos filmes policiais, até nos filmes, portanto, de guerra, quem responde por qualquer situação, até por morte do colega, não ter amparado o colega, etc, etc, é o chefe daquele grupo. Se é o sargento, se é o capitão, é aquele. Nunca o que está abaixo quando existe o que está acima, portanto, daquela unidade. Então, a responsabilização tem que ser a partir daquela unidade, aquele chefe da unidade. Muitas vezes vai à unidade, só o seu chefe fica no gabinete. O que é que está a falhar então nesta Está a falhar tudo. Tudo está a falhar. Tem que se pensar isto como uma agenda. Está a falhar tudo. Porque nós, se formos analisar um dia este problema, nós vamos encontrar outros problemas. Os problemas de formação, a formação básica, a formação posterior. Você formou polícia ao nível de Matalan. E depois, quais são as ações subsequentes? O que é que se faz? Formou, pronto, atirou. Foi para a polícia de trânsito, foi para a polícia de ordem e tranquilidade, foi para... Chega. Não. Tem um trabalho dia a dia, até que ele seja, de facto, um polícia com autoestima. Ele tem que passar por uma formação contínua. A capacitação, as instruções do dia a dia. E até utilizar exemplos de outros casos antes daquele indivíduo ser polícia. O que está acontecendo agora é que não há isto. Não se faz isto.
A pessoa pode dizer que se faz, mas pelo que se faz na rua, pode-se presumir muito bem que não se faz o trabalho, o TPC, ao nível do ponto de partida, ao nível dos quartéis, ao nível dos comandos. Nós encontramos um pouco de tudo que contrasta com o facto de se fazer alguma coisa, a partir da própria base onde sai. Nós vemos, até costuma-se dizer que nós vemos um miúdo na rua ou na escola, nós imaginamos de onde é que sai, a partir do próprio comportamento. Nunca há de aparecer um miúdo muito bem educadinho, para tudo mais, quando em casa não há educação, não há instrução, não há nada. Portanto, nós não podemos pensar que a escola é só Matalana. Pensar que a escola é só lá onde vai Josina Machel, ou a escola primária 3 de fevereiro, ou o que seja. E o que é que se pode fazer? Em casa ali também é escola. O que é que se pode fazer para sair-se desta situação? Tem manual de instruções, tem regulamentos que devem ser cumpridos. O problema é que nós estamos numa situação em que, não digo de improviso, as pessoas, pronto, desleixaram, não é? As inspeções, eu sei que existem inspeções na polícia, mas que não estão a funcionar. E não é só na polícia que não funcionam as inspeções, mas o que nós estamos a ver é esta quebra de disciplina, tudo. Mas com o levantamento, eu que mantenho ainda a tese, com o levantamento ou com o ganho de consciência, estes levantamentos que estão a acontecer, vai obrigar que o governo tome medidas, porque, de facto, nós temos que pensar 2 vezes. Uma criança, eu mandei a minha criança para ir comprar pão, para ir comprar mandioca, vai encontrar a morte, nem estava na manifestação. E se nós formos analisar ali, vamos encontrar que foi, digamos que, uma negligência da parte daquele polícia, mas pronto, termina na negligência. E por que a polícia é negligente? Que capacitação contínua ele recebe, para além de ele ter recebido digamos, um padrão que toda a gente recebe na formação. Mas depois tem o dia a dia na unidade em que ele está. Ora, ou o chefe da unidade não tem, digamos, competência para ser chefe daquela unidade, para poder transmitir aqui instruções, se tem, ou o chefe deste chefe não tem, quer dizer, aqui é qualquer coisa que está a falhar. Mas a verdade é que aqueles homens, né, mesmo em serviços normais, aqui na televisão, há cursos, não há, de capacitação contínua, não basta aquele curso que fez de jornalista e acabou. De quando em vez de ter participado de seminários em isto e aquilo. E eu penso que isto é que vai criando uma certa, digamos, um certo profissionalismo. O profissionalismo ganha-se exatamente no terreno. É verdade que se dá um conjunto de conhecimentos gerais, mas no terreno, não é? Tem de fazer-se sempre uma ligação. O terreno, mas a experiência, portanto, que se tem, e alguém tem que transmitir. É por isso que quem tem que ser chefe tem que ser alguém que até passou por isso. Mas às vezes nós encontramos um indivíduo paraquedista, veio a chefe e não tem nenhuma experiência a transmitir. E dá-se isto tudo. Muito obrigada, Dr. Frangules, por esta presença. Voltamos a ver então para a semana. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, daqui a pouco voltamos para atualizar as notícias. Até já.